Fala pessoal, nessa aula aqui a gente vai revisar um pouco o conteúdo de matrizes lá do ensino médio, tendo em vista que a disciplina de Matemática 3 é puramente cálculos com matrizes, propriedade das matrizes, então vocês têm que estar bem acostumados com a base de matrizes, que é justamente as matrizes que vocês viram no ensino médio, beleza? Então, para começar, a gente vai ver quais são as partes de uma matriz, começando então pela linha. A linha de uma matriz nada mais é do que a fileira horizontal da matriz. Nesse caso aqui a gente tem a linha 2, composta pelos números 4, 5 e 6. A gente também tem as colunas. Aqui a gente tem a coluna 2, que é composta pelos números 2, 5 e 8. E também, não menos importante, tem os elementos da matriz, que estão ali contidos na matriz como se fossem dados tabelados. Além disso, a gente tem as diagonais de uma matriz, a diagonal principal, que é essa aqui, e a diagonal secundária, que é essa com 7, o 5 e o 3. Saber essas partes da matriz é muito importante porque toda a teoria é feita com base nisso. A gente pode representar também a matriz de duas formas. Nesse caso aqui a gente tem a matriz A, composta por 1, 2, 3, 4, e a gente pode lê-la da seguinte forma: o elemento na primeira linha, primeira coluna, é o 1, e a gente chama ele de A11, ou A11. O número 2 aqui é o elemento A12, porque ele está na primeira linha, na segunda coluna. O elemento 3, ele está na segunda linha, primeira coluna, então ele é o A21. E o elemento 4, ele está na segunda linha, na segunda coluna, então ele é o A22. De forma genérica, a gente pode escrever nesse formato aqui, A11, A12 até A1N. N é a enésima coluna da matriz. Beleza? Então, algumas matrizes importantes para o nosso estudo é a matriz identidade. Matriz identidade não tem muita dificuldade de entender. É uma matriz cuja diagonal é composta por 1 e o resto é 0. Nesse caso aqui, a gente tem uma matriz 3 por 3, mas ela poderia ser 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, qualquer tamanho. A gente identifica ela como sendo a identidade se a sua diagonal principal, essa aqui é a diagonal principal, é composta por 1 e o restante é composto por 0. Além disso, uma outra matriz importante é a matriz nula, onde todos os elementos da matriz são 0. Seja ela uma matriz 3 por 3, 2 por 2, n por n. Uma outra matriz importante também no nosso estudo são as matrizes transpostas. Uma matriz transposta nada mais é do que uma matriz cujas linhas viraram colunas. Algebricamente, como que eu escrevo isso? Isso quer dizer que A e J, aquela notação lá do A11, A12, então A e J vira AJI, ou seja, estou dizendo que a linha virou uma coluna. E a gente representa essa matriz escrevendo A elevado a T, ou A transposto. Um exemplo é essa matriz A aqui, composta por 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem que fazer uma linha virar uma coluna, ou seja, a primeira linha, composta por 1, 2, vai virar a primeira coluna, ou seja, 1, 2 aqui da transposta. A segunda linha, 3, 4, vira a segunda coluna, 3, 4. Isso vale para qualquer tamanho, 3 por 3, 4 por 4, a ideia é a mesma, a linha vira coluna. Vamos ver também algumas operações com matrizes, começando pela soma, que é a mais simples. Somar matrizes, basta você pegar o elemento naquela posição e somar com o elemento da mesma posição da outra matriz. Ou seja, algebricamente, a gente faz A e J mais B e J. Como que a gente faz isso? Vamos ver nesse exemplo. A gente vai pegar o elemento aqui, o A11, que na matriz A é 1, com B11, que é 5. E vamos somar. 1 mais 5 dá 6. De forma análoga, a gente vai fazer 2 mais 6 dá 8. 3 mais 7 dá 10. 4 mais 8 dá 12. De novo, esse é só um exemplo 2 por 2. 3 por 3, 4 por 4 é a mesma coisa. Soma elemento a elemento com seu correspondente. Uma outra operação importante com matrizes é o produto por escalar. Produto por escalar nada mais é do que você pegar a sua matriz e multiplicá-la por um número real. Escalar quer dizer número real, tá? E como que eu faço isso? Eu vou pegar a matriz, os elementos dessa matriz, e eu vou multiplicar por esse número real. Nada demais. Cada número
cada elemento eu vou multiplicar por esse número. Nesse caso aqui da nossa matriz A, o nosso escalar aqui sendo alfa igual a 3, a gente vai ter alfa A como sendo 3 vezes 1 dá 3. Beleza? Então, esse é o primeiro elemento dessa matriz multiplicada. A gente vai fazer também 3 vezes 2, vai dar 6. 3 vezes 3, que dá 9. 3 vezes 4, que dá 12. Então, essa é a nossa matriz multiplicada pelo escalar alfa. Uma outra operação muito importante e mais complicada do que as outras é o produto entre duas matrizes. Apesar de não ser tão trivial, é tranquilo também de fazer. Como que a gente multiplica duas matrizes? A gente pega a linha de uma matriz, nesse caso aqui é a matriz A, a gente pega a linha 1, 2, e a gente pega, ou seja, a gente pegou a primeira linha da A e a gente pega a primeira coluna da B. A gente vai fazer linha vezes coluna. E vão multiplicar esses elementos e somar. Como? 1 vezes 5 mais 2 vezes 7. Esse vai ser o elemento na linha 1, coluna 1 da matriz produto AB. Eu escrevi aqui como AB 11. Então, vai dar esse valor aqui. E assim sucessivamente. A gente vai calcular o AB 12, AB 21, AB 22. Da mesma forma, a gente pega a primeira linha da A e multiplica pela segunda coluna da B. Então, a gente está encontrando um AB1, que é a primeira linha da A, 2, porque é a segunda coluna da B. Então, a gente faz 1 vezes 6 mais 2 vezes 8. Para encontrar o AB21, ou seja, o elemento na segunda linha da primeira coluna. Então, a gente pega a segunda linha da A e multiplica pela primeira coluna da B, como 3 vezes 5 mais 4 vezes 7. Analogamente, a gente calcula o AB22, ou seja, o elemento da matriz produto que está na segunda linha e na segunda coluna. A gente vai fazer, então, 3 vezes 6 mais 4 vezes 8. E a matriz resultante AB é essa daqui, 19, 22, 43, 50. Beleza? Isso, matriz 2 por 2, é a mesma coisa para matriz 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Só vai ter que fazer mais conta, tá? É sempre linha por coluna. Não tem muito enigma. Importante, observação. A ordem na multiplicação de matrizes importa. A gente calcular A vezes B é diferente de calcular B vezes A. Isso da ordem não importar é porque a gente está trabalhando com um número real, um número inteiro, um número natural. E a gente tem que 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Isso não vale para matrizes. Gostaria que vocês verificassem até para praticar um pouco aqui com esse exemplozinho simples numa matriz 2 por 2. Vocês podem pausar a aula e fazer. Aqui a gente vai calcular o produto de uma matriz 3 por 3, que vai ser comum na disciplina, tá? Já adianto para vocês que isso daqui vocês têm que estar fazendo, porque vai cair em prova, vai cair em teste, em lista. Então isso aqui tem que estar já no sangue. Então vamos lá, a gente quer calcular A vezes B. Como? A gente vai pegar a primeira, para começar, primeira linha da A, desculpa, com as colunas da B. Então a gente vai fazer essa linha, a primeira linha com a primeira coluna. Esse vai ser o elemento AB11, que está aqui embaixo. Então a gente vai fazer 2 vezes 3 mais 7 vezes 1 mais 1 vezes 2. Esse caso dá 15. Então, esse vai ser o primeiro elemento ali na linha 1, coluna 1. Agora, o elemento da linha 1, coluna 2, a gente vai pegar a primeira linha da A, multiplicar pela segunda coluna da B. Então, vai ser 2 vezes 1, mais 7 vezes 5, mais 1 vezes 6, que dá 43. E o elemento na primeira linha, coluna 3, vai ser a primeira linha vezes a terceira coluna da B. 2 vezes 4, mais 7 vezes 9, mais 1 vezes 5, que dá 76. Então, a gente fechou a primeira linha dessa matriz produto. Vamos agora fazer a segunda linha. Como? A gente vai pegar a segunda coluna da matriz A e multiplicar pelas a segunda linha da matriz A e multiplicar pelas colunas da matriz B. Então, o elemento na segunda linha, primeira coluna, vai ser 8 vezes 3, mais 2 vezes 1, mais 8 vezes 2, que vai dar 42. O elemento na segunda linha, segunda coluna da matriz produto. 8 vezes 1, mais 2 vezes 5, mais 8 vezes 6, que dá 66. O elemento na segunda linha, terceira coluna da matriz produto.
Eu pego a segunda linha da A, multiplico pela terceira coluna da B. 8 vezes 4, mais 2 vezes 9, mais 8 vezes 5, vai dar 90. Beleza? Então, a gente calculou toda a primeira linha, toda a segunda linha da matriz produto. A terceira linha eu vou deixar para vocês, mas vou adiantar aqui a resposta. A resposta vai ser 15, 53, 86, resultando nessa matriz aqui 3 por 3, beleza? No mais é isso. Isso é a parte mais importante assim, que vocês têm, é o basicão que vocês precisam saber para se darem bem ao longo da disciplina e não passar nenhum perrengue. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem aparecer na tutoria, tá? A professora vai passar o horário para vocês, a sala, e qualquer dúvida apareçam lá. Vai ser um prazer ajudá-los, beleza? Valeu!